Olá, galerinha, vamos aqui para a nossa videoaula de revisão para a nossa prova bimestral do quarto bimestre. E a gente está falando sobre os setores da economia, né? Então, a primeira parte aqui, ó, você tem que saber que a economia é dividida em setor primário, secundário e o setor terciário. A gente vai ver aqui mais detalhados cada um deles aqui, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar. Setor primário. Setor primário relacionado à produção dos recursos naturais, dos recursos da natureza. Então é aquela atividade que você vai estar tirando algo ali da natureza. Você pode participar dessa produção, como no caso aqui da agricultura, pecuária, ou você não participa da produção daquele recurso, como é o caso do extrativismo, tá ok? Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, foto mineração, né? A gente tem um tipo de mineração em escala industrial, como é nessas duas fotos aqui, e outra que não é, né? Uma mineração que é feita ali sem mecanização, digamos assim, tá ok? Continuando, temos aqui o extrativismo animal, como exemplo pesca, tá? Mas nós temos também extrativismo vegetal, né, que o caso é látex, tá? Isso aqui não é leite de árvore, que nem a gente colocou no teste, é látex, né, feito para borracha da seringueira, né? Isso aqui é extrativismo vegetal, né? Extração de madeira também, tá? Temos a casca, que faz parte do extrativismo animal, não gosto dessa imagem, vou passar logo que eu tenho dó dos bichinhos. Temos a agricultura, que aí já não é mais extrativismo, é atividade do setor primário, mas você tem uma pessoa, um ser humano, que vai estar indo lá para fazer a plantação, né? Vai estar fazendo essa plantaçãozinha. E a agricultura ela vai ter algumas características específicas também. Ela pode ser extensiva ou intensiva. O que é isso? Isso é muito importante. No sistema extensivo, o elemento mais importante é a terra. Eu tenho que ter uma grande quantidade de terra para produzir muito. Já no sistema intensivo, o que vai estar contando é o dinheiro empregado, porque eu vou conseguir comprar uma tecnologia e vou ter uma produtividade maior. Né? Eu tenho aqui ó, alta produtividade no intensivo e no extensivo baixa produtividade. Eu tenho que ter uma área muito grande para ter uma produção elevada. Aqui não necessariamente, eu posso ter uma área pequena com uma produção elevada. Isso é muito, muito importante, não esqueçam disso, tá? Aqui a gente tem aqui as máquinas trabalhando na agricultura intensiva, né? E aqui você vai ter um maquinário mais rústico, mais antigo, né? Você não vai ter tanta ação de agrônomos envolvidos, vai depender muito do fator climático, aqui vai depender menos, que eu posso ter um sistema de irrigação implantado bacana, que vai garantir minha produção, mesmo em épocas de seca, um exemplo apenas, tá? E aí nós temos a pecuária, também faz parte do setor primário. E quando eu falo pecuária, eu estou falando em criação de bichinhos, tá? Qualquer bichinho que for, galinha, boi, vaca, porquinho, peixe também, né? Piscicultura, por aí vai, né? E aí vamos ter formas de criação. A gente tem o pastoreiro, que é dividido em nomadismo pastoril e a transumância. É parecido os dois conceitos, mas tem uma diferença que é importantíssimo você saber. Né? No pastoril, nomadismo pastoril, o pastor ele vai levar seu rebanho e o grupo familiar junto, procurando uma área mais favorável para o seu gado. Na transumância, o pastor, aquele que vai estar cuidando dos bichinhos, ele vai apenas com o rebanho em um determinado período do ano, depois ele volta para o lugar onde ele estava antes. Tá ok? Então ele não leva o seu grupo familiar junto na transumância. É uma época que vai estar ali mais frio e tal, ele vai procurando umas terrinhas mais legais para levar seu pasto, levar seu gado. E aí nós temos a pecuária intensiva e extensiva, que o termo intensivo e extensivo tem a mesma aplicabilidade da agricultura, né? Mas aqui voltada para os animais. Na intensiva, né, espaços pequenos, o gado é confinado, tá? Ele tem uma ração balanceada, ele não fica solto.
E na extensiva, ele vai ser criado com pastagens naturais, vai comer a graminha que está lá natural, o capim, né? Não tem uma alimentação balanceada, né? E aí ele vai demorar até mais para crescer, esse tipo de coisa. A produtividade aqui vai ser menor, tá? Não pode esquecer disso, não. Vamos continuar. A agricultura, principalmente no caso do Brasil, né, ela pode ser dividida em comercial e empresarial, que aí vai dar origem à agroindústria. Ela também pode ser uma agricultura familiar, que é o principal tipo de agricultura utilizado no Brasil para o mercado interno, e a agricultura de subsistência. Tá? A de subsistência é para consumo próprio, você não vai contratar ninguém para ir trabalhar lá para você, é algo que você vai estar se alimentando daquela sua criação ali. A agropecuária, né, a agricultura e a pecuária junto, os dois casos. Já a familiar, você vai contratar em certas ocasiões, na época de colheita, coisas desse tipo, tá? E a comercial e empresarial é feita pelas aquelas grandes empresas que podem se transformar em agroindústria quando elas fazem um processamento do seu produto ali na área rural também, né? Uma fazenda empresarial de laranja, que aí já vai colocar uma fábrica lá para tirar aquele sumo e fazer o suco de laranja, aí já vira uma agroindústria. Bem facinho isso. O setor primário é aquele que vai estar fornecendo a matéria-prima para a indústria pegar essa matéria-prima e transformá-la. Né? Vamos lá. O setor da economia, ele é mais vulnerável do que o da indústria, né? Diretamente, pelo menos, porque se acontece uma geada, uma época de seca, isso vai influenciar na nossa plantação, vai influenciar na questão do gado também, que ele pode ficar mais magro, como acontece muito no Nordeste, esse tipo de coisa. Tá? Então, acho que a gente tem os três fatores naturais que vão estar influenciando na agricultura. Não esqueçam deles: o clima, né? O clima ele vai estar definindo ali as espécies que você vai estar plantando em determinado local. O solo, se você tem um solo fértil, você vai ter uma produtividade maior ou menor, se for infértil. O relevo, que vai definir as espécies que vão estar sendo plantadas também, assim como no clima, né? E as máquinas que você vai estar utilizando para fazer a colheita ou tratar do terreno daquela região. Tá? Então, são os três fatores naturais que influenciam na agricultura. Não se esqueçam deles. Então, vamos lá. A produção e exportação de matérias-primas não gera tanta riqueza assim para os países com economia baseada nesse setor. Ou seja, se eu tenho um país que ele é prioritariamente agrícola, ele não vai receber tanto retorno da venda desses materiais como um país industrializado. Né? A gente pode pegar vários países da África, exportam matérias-primas e não são tão ricos assim. Agora, um país como o Japão, que não tem um setor primário tão grande, né? Ele importa, ele compra muitos recursos de outros países e faz a transformação daqueles e vende a um preço elevado. O Japão é um país riquíssimo por conta disso. O setor industrial ele vai agregar muito mais valor ao seu produto, tá? Então, ó, o setor industrial que eu estava falando, setor secundário, né? É aquele setor que vai estar transformando matérias-primas em produtos que a gente compra, produtos legais, como roupas, material de construção, comidas e por aí vai. Tá? Essa comida que é processada, que passa por um processo, né? Cereais, não, por aí vai. Né? Ó, bacana. Computador, notebook, carrinhos, carro aqui do professor Fabiano, que ele tem na casa dele, tá? É desse jeito aqui o carrinho do professor Fabiano. Então, ó, como há conhecimento tecnológico envolvido, você tem que ter uma tecnologia avançada para produzir equipamentos do setor secundário, você vai ter um lucro maior agregado ali ao seu investimento que você fez, naquele processo que você fez. Tá ok? Continuando, países com um bom grau de desenvolvimento no setor secundário vão ter sua economia maior, né? Vai ter um retorno maior por conta da exportação desses produtos, tá? Então vão ser países mais ricos e a gente consegue ver isso através das marcas de vários produtos que a gente compra, marcas estrangeiras, né? Como Ford, iPhone, Samsung, Toyota, por aí vai.
Setor terciário. Eu vou voltar daqui a pouco no setor secundário de novo, que é o que a gente vai ter uma maior cobrança na nossa prova, mas coloquei aqui setor terciário, aquele setor que vai estar relacionado ao comércio e a serviços. Só lembrar disso, comércio e serviço. Sempre que for comércio ou serviço, vai estar no setor terciário. Comunicação, está lá em serviço também. Né? Aqui tem os exemplos para vocês, depois dá uma pausa aí, dá uma lidinha nesse slide aqui, tá? Eu vou passar isso daqui também, depois vocês dão uma lida bacana nisso aí. Mas é lembrar que é comércio e serviço, setor terciário. Né? Voltando aqui no setor secundário, que tem algumas características a mais para a gente estar estudando. Então ele vai pegar os produtos aqui do setor primário e vai estar transformando em bens de consumo ou máquinas para a produção de bens de consumo. Tá? É uma indústria que serve para a indústria também. Estágios da produção industrial. Quando o homem começou a retirar o recurso natural ali, pegou da natureza aqueles produtos, aquela matéria-prima, ele começou a trabalhar eles e fazer o chamado artesanato. Né? Então o artesanato veio ali que o cara pegava questão de barro para fazer jarros, coisas desse tipo, né? E o homem ficou um bom tempo aqui apenas fazendo artesanato. Mas isso foi evoluindo, evoluindo e a gente chegou na manufatura. Manufatura significa transformar, né? Transformar aquele produto, manufaturar, dar uma mudada na sua característica. E começou a surgir produtos mais elaborados e especialização da mão de obra. Aqui artesanato, o cara às vezes tinha que fazer tudo para sua casa a partir de artesanato. Mas aí começou a surgir trocas e aí teve pessoas que foram se especializando em algumas áreas. Então começou a surgir sapateiros, ferreiros, por aí vai. Foi nessa parte da manufatura. E depois a gente vai ter a maquinofatura, que é a utilização de máquinas nessa produção aqui, nessa produção especializada. E ela vai dar origem, essa maquinofatura, à indústria moderna, que vai passar por revoluções técnico-científicas que a gente vai ver mais à frente, tá? Então vamos lá. Primeira revolução. A primeira revolução industrial ocorreu em 1760, foi na Inglaterra. Aí a gente vai ter o advento, o surgimento da máquina a vapor, falta uma frasezinha aqui, e da indústria têxtil relacionados à roupa, tá? E também vamos ter como principal fonte de energia que vai estar surgindo aí o carvão mineral. Não é o carvão do churrasco não, tá? Não vai confundir, né? E aí vai começar a surgir as locomotivas e navios a vapor. Aqui eu coloquei a frase, aqui eu esqueci, mas vamos embora, né? Isso aqui vai gerar uma revolução muito grande, porque você vai conseguir chegar a um lugar em menor tempo, né? Então vai se expandir o comércio, vai se expandir a locomoção das pessoas e também de produtos. Vai ficar muito mais fácil você transportar os produtos com uso de locomotivas e de navio a vapor do que em carroças, em barquinhos normais. Tá? E aí depois a gente vai ter a segunda revolução industrial, vai começar lá nos Estados Unidos, vai ter o surgimento do petróleo. Já conheciam o petróleo, só não conheciam o potencial dele para ser usado na indústria. Tá? Da eletricidade e da liga de aço também. Isso aqui na segunda revolução industrial. E aí a gente vai ter a criação do motor de combustão interno, que vai auxiliar nessa indústria automobilística, o surgimento das indústrias automobilísticas, tá? Então vai surgir os carros. Então uma pessoa ali comum e tal, que trabalhador, assalariado, ele vai começar a ter condições de comprar esse meio de locomoção aqui, esses automóveis. Né? A gente vai ter o surgimento também de conceitos de produção, que é o Taylorismo e o Fordismo. Não vou estar cobrando essa parte de vocês vão ver em outros anos isso aqui mais detalhado, mas eu coloquei aqui para vocês saberem que vai surgir na segunda revolução industrial essa produção em séries aqui com Fordismo e Taylorismo. Tá? E vamos ter o aumento do consumo, porque na segunda revolução industrial você vai ter uma produção muito elevada. E se você está produzindo muito, é porque você tem que vender muito também. E para você vender muito, as pessoas tinham que comprar muito. Então, começou a surgir muita propaganda em cima de produtos e as pessoas começaram a comprar mais e mais e mais. Né? Isso aqui, segunda Revolução Industrial. Na terceira Revolução,
técnico-científica, revolução industrial, a gente vai ter o que nós vivemos hoje, que é a questão de computador, revolução no sistema de comunicação, né, com celular, internet, o invento de satélites que vão estar aí na órbita da Terra, utilização de máquinas em grande escala, de robôs trabalhando nas indústrias. A gente vai sair daquela linha de montagem para ilhas de montagem, então áreas específicas em determinado produto, como por exemplo Vale do Silício, e também a questão da biotecnologia e da nanotecnologia que vem chegando aí com tudo nos dias de hoje. Então vamos lá, classificação das indústrias. Tem que saber que a indústria ela pode ser extrativa, como eu falei lá no setor primário, né, quando você tem um uso de máquinas ali grandes trabalhando, então a gente tem uma indústria extrativa de minérios, de madeira, de pescado. O caso do Japão se destaca aqui, né, de pescado. Você tem a indústria de beneficiamento ou processamento, que é aquela que vai fazer um trabalho naquele material que você está retirando. Né? Por exemplo, você tira os grãos e faz o cereal que a gente compra. É retirado o petróleo, ele é dividido ali, separado, para você utilizar o plástico, a gasolina, o diesel, querosene e por aí vai. Nós temos a indústria de construção e a indústria de transformação, que é o que a gente mais consome, é dessa de transformação. Vamos lá. Outra classificação que nós temos é com relação ao destino dos produtos. Para onde que aquele produto feito ele vai? Ele pode ser bens de produção, ou seja, bens de produção é que vai servir a outra indústria, tá? No próprio nome, ó, produção. É algo que eu vou comprar para utilizar na produção. Maquinários que eu vou utilizar numa máquina, numa indústria automobilística, aqueles braços mecânicos que você vê por lá, que lá são bens de produção. Bens de consumos é aquilo que a gente compra. Ele pode ser duráveis ou não duráveis. Não duráveis que não tem uma data de validade. Duráveis que vai ter um período curto que você vai estar utilizando ele. Remédios, as comidas industrializadas, esse tipo de coisa. Não duráveis a gente podia colocar aqui um automóvel, móveis e por aí vai. Vamos lá. Eu tinha falado para vocês que conforme eu vou montar uma indústria no lugar, eu preciso ter energia. Né? Energia para aquela indústria estar funcionando. Né? E aí a gente vai ter duas classificações, né? A energia renovável e a não renovável. Perdão, uma classificação dividida em duas. As renováveis são aquelas que não tem como eu gastar toda ela. É claro que fala assim, um dia o sol vai explodir, tá, beleza, mas vai demorar muito tempo. Então a gente tem energia solar, tem energia termo, né, que vem das partes mais quentes do interior da Terra, energia hidráulica das águas, tem aqui a questão do girassol, a biomassa, né? Tem a energia eólica, aqui desses cataventos gigantes, e por aí vai. São energias renováveis. Aí nós temos na questão da eólica, que é uma energia que é do vento. Exemplos aqui para vocês. Né? Até os mais antigos, né? Os povos mais antigos já usavam essa energia, que era o que vem do vento. Nós temos a energia hidráulica, que é aquela das águas, que é utilizada, pode ser em pequena escala ou grande escala. Né? E aí nós vamos ter as hidroelétricas, né? Nessa foto aqui. Tá? E aí tem muita gente que fala que é uma energia limpa, mas ela não é tão limpa assim, porque você tem que devastar, desmatar uma área muito grande para você poder represar essa água toda. Então essa área aqui que morre, ela vai começar a soltar até gás carbônico, porque vai matar uma floresta aqui embaixo, e aí a gente vai ter até mesmo liberação de gás carbônico. Então não é uma energia limpa, como seria energia solar ou eólica. Tá? Energia solar é uma energia bacana, mas ela tem uma característica que é ruim, que é o preço. Para você montar esses painéis, você gasta uma verba, um capital muito elevado para poder ter isso. Tá? Energia de biomassa é aquela que é retirada de plantações. O principal aí, nós temos a soja ou até mesmo o álcool também pode ser encaixado nessa parte aqui. Tá? Geralmente ela pode ser usada aí para aquecimento, queimada mesmo, tá? Ó, aqui, ó, tá aqui, ó, mover veículos, caso do álcool, por aí vai. Aqui tá, ó, questão do etanol,
né? E por aí vai. Vou passar rapidinho aqui. E as não renováveis é aquelas que têm uma quantidade limitada, que ela pode acabar em um determinado período. Tá? A gente tem o petróleo, né, que é retirado ali das profundezas, o carvão mineral, não se esqueçam. Ah, professor, mas pode estar tendo produção de petróleo e tal, tá. Mas demora milhões de anos, tá, para você ter isso de forma natural. Então, é uma energia que um dia continuar utilizando do jeito que a gente utiliza, ela vai acabar e a gente vai ter que buscar alternativas para ela. Tá? Nós temos aqui a questão do gás natural também e do urânio. Tá? O urânio também na energia nuclear. Tá? É uma energia até mais limpa e tal. Tem a questão que aquece um pouco as águas ali dos oceanos e tal, mas não é assim tão ruim quanto outros tipos de energia. Pessoal, a gente chegou no final e eu queria só dar uma dica para vocês da nossa questão desafio. E eu resolvi fazer sobre o presidencialismo no Brasil atual. Então, dá uma pesquisadinha aí, dá uma estudada na questão aí do nosso presidente Michel Temer, que vai cair sobre ele aí da atualidade. Tá ok? Beijo para vocês, até a nossa prova e tchau!